Efésios capítulo 2, versículo 14 e versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, ou que seja, mas agora em Cristo Jesus, ou que seja Messias, vós que antes estáveis longe, ou que seja, aquelas pessoas que estavam longe, que sejam, eram os gentios e os judeus. Havia uma separação entre eles. Havia um muro de inimizade que estava posto no meio deles, ou que seja, mas foste aproximado pelo sangue de Cristo. Então, o que nos aproxima de um ao outro entre as suas etnias, os seus dogmas, costumes, as suas religiões, o que nos une é o sangue de Cristo, é o sangue do Messias, o sangue do Messias. E no versículo 14 de Efésios 2 diz assim: porque Ele é a nossa paz. Opa, beleza. Ele é a nossa paz. O Messias é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Beleza? Ele fez um. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado, a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Beleza? Havia uma separação entre os gentios e os judeus. O que vai unir eles? Mas para que haja essa união, essa comunhão, essa plenitude, é necessário que derrube alguma coisa. E qual é a barreira que está impedindo dessa união? Uma parede. Que parede é essa? A parede que está posta no meio dos gentios, no meio dos judeus, no meio de todas as gerações até hoje do século XXI. O que está posto no meio dessas gerações? Um muro. O muro impede das pessoas irem e virem. O que seja, o muro é uma barreira, é um impedimento. Então não tem como você passar para lá, do outro lado, e nem quem está lá do outro lado passar, para o lado de cá, porque há uma separação. E quando o Messias fala sobre essa separação, que é necessário que derrube esse muro, então ele faz esse comparativo, que esse muro é inimizade. Havia inimizade entre gentios e judeus. Até nos dias atuais também há muitas inimizades. As pessoas têm criado muitas inimizades entre os homens e mulheres, entre pais e filhos, filhos e pais, entre nora e sogra, sogra e nora, entre tios e tias, entre vizinhos e vizinhas, entre autoridades governamentais, entre nações. Então por isso que você vê que a ONU, ela sempre está o quê? Criando proposta para poder fazer esses tratados de paz entre Irã e Iraque, como nas suas épocas, entre os muçulmanos, o Islã, os árabes, entre os judeus, entre a Palestina, e como muitos outros países dos Estados Unidos, Europa, França, Brasil. O Brasil sempre foi coluna do meio, ela nunca afetou ninguém, apesar que o Brasil, ela é uma fonte de alimento para as nações. O Brasil tem de tudo de bom e do melhor. O Brasil é uma fonte de alimento para as nações. E o maior celeiro de Deus de evangelização é o Brasil também. Porque daqui saem muitos profetas, homens e mulheres de Deus, que levam este evangelho para a salvação dessas nações.
Claro que, infelizmente, a tristeza é muito maior por causa dos missionários que morrem por causa deste evangelho. É triste porque o próprio Mashiach, ele mostra aqui que a maior barreira é esse muro de inimizade que está no meio posto diante das nações, as Nações Unidas, governo mundial, Illuminati, maçonaria, Rosa Cruz e muitas outras instituições, como esses burgueses que nunca perderam suas autoridades, burguesia poderosíssima, os maiores banqueiros como Rockefeller e muitos outros nomes que eu posso dar, que hoje você pode pesquisar na internet, os homens mais ricos do mundo, são os maiores banqueiros do mundo. Então, assim, você percebe que há um muro de inimizade no meio posto diante deles e eles não querem enxergar. Então não adianta só um lado enxergar, os dois lados têm que enxergar. Mas o que nos une? O que nos une a eles? O que nos une ao Islã, aos muçulmanos, à Palestina, ao Irã, Iraque, aos Estados Unidos, Europa, França, Brasil, outros países de outras etnias? O que nos une a eles? O que une eles a nós? É o sangue do Mashiach. É a única coisa que nos une. É a única coisa que nos faz ser um nele. Está aqui, ó. O qual ambos fez um. O único que pode fazer um em nós, e eles em nós, é o Mashiach. Então, você vê porque sempre a ONU está tentando sempre fazer o tratado de paz para que não haja guerra. Houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quantas mortes, quantas pessoas morreram por causa da ideologia, de filosofias, de poderes, o que levam homens a fazer isso? O orgulho, a prepotência, a altivez, o que enche o coração do homem de tanto orgulho, achando que o homem é eterno na terra. E se a gente parar para analisar a história, você vai perceber que todos aqueles que tentaram ser conquistadores, a história deles é tenebrosa. É tenebrosa. Sempre foram dominadores, perversos, malignos, diabólicos. Eles eram bons para quem era da classe deles, mas eles criavam um muro de inimizade, eles criavam destruição, caos, eles saqueavam, roubavam a fé das pessoas, eles roubavam o tempo familiar em prol de escravidão. São coisas que a gente olha e não consegue entender como que um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, conforme nós somos, um ser humano querer dominar outro ser humano. Quer dizer, as pessoas elas não pedem mais, elas querem mandar. É um ser humano querendo mandar no ser humano. Quando você vai para o cemitério, você encontra o que no cemitério? Você vai encontrar milhares de covas, milhares de pessoas que morreram há muitos anos. E os seus corpos mortais estão ali, postos na terra. Como a Bíblia nos relata, do pó você veio, do pó nós retornaremos. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. Ou que seja, as traças, as pragas que existem, vai corroer as nossas roupas dentro do caixão. E com o passar do tempo, nós não seremos lembrados. Ou você é lembrado porque você fez um bem maior, ou você é lembrado porque você fez um mal maior. Mas o que nos importa não é sermos lembrados, nem pelas famílias, pelas nações, é ser lembrado por Deus.
Porque é saber que nós passamos da morte para a vida. É sabermos que nós estamos no seio de Abraão, no lugar de descanso, esperando o dia do juízo, para que nós possamos chegar diante do Pai e falar: Pai, obrigado. Obrigado por tudo, porque eu consegui vencer. Isso que é o mais importante. É o Pai lembrar de você. É saber que o seu nome está rolado no céu. E as pessoas, elas estão implantando lei em cima de leis e trazendo leis que vão destruir a vida das pessoas. E são pessoas malignas, pessoas diabólicas, pessoas satânicas, pessoas de Satanás. São pessoas que dão lugar ao diabo para maltratar as pessoas. São pessoas que vão difundindo as pessoas e maltratando. São seres humanos que são a imagem de Deus, que dá lugar a Satanás e os seus demônios para destruir a vida das pessoas. E com isso, o que acontece? As pessoas, elas acabam se tornando malignas, porque é um destruindo a vida do outro, é um criando guerras com o outro, é um querendo tomar o que é do outro. Isso sempre existiu desde Caim e Abel. Você percebe que Deus, Yahweh, Yahushua, olhou para Abel e para sua oferta e se agradou. Mas quando ele olha para Caim e para sua oferta, ele desagradou. Porque Caim, ele não fez nenhum sacrifício, porque a terra, ela produz tudo aquilo que você semeia. Então, quando você semeia na terra, a terra que produz. Quando Deus fala, a terra produza as suas espécies, né? Os mares produzem as suas espécies. Mas quando Deus cria o céu, a terra, o mar, a terra seca, a separação entre os continentes, você vê que Deus está fazendo tudo perfeito e dando poder à natureza de criar também. Depois ele cria o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então você percebe que o próprio Deus criou o homem do pó da terra, ou que seja entre 70%, 75%, 80% de água, e o resto são os elementos da terra. Isso já foi comprovado cientificamente. Eu não vou nem entrar nesse contexto, porque as pessoas sabem, mas elas não querem dar lugar. Elas preferem acreditar que elas nasceram do macaco do que nascer de Deus. Elas preferem crer que ela é uma ameba do que ser criada pelo Eterno. Então, o próprio Mashiach disse que Satanás, os demônios, ele cegaria os olhos e o entendimento das pessoas. Então, irmão, quando você recebe a palavra da verdade e não se comunica com a verdade, não pesquisa a verdade e não vai para as suas origens, você acaba sendo uma neba, você acaba sendo um ignorante, você acaba sendo um cego com olhos, surdo com ouvido e a mente fechada, com uma tecnologia avançada de ponta. O seu HD memorial é um dos nossos melhores HD, mas hoje o que eles estão fazendo? Lançando a inteligência artificial. Para quê? Para que você não pense, para que a gente não raciocine, para que a gente não use o raciocínio lógico e faça, né, o nosso entendimento acerca das escrituras, daquilo tudo que a gente vive e vê. Larga esse cotonete aí para mim entrar aqui e pegar o cotonete, por favor. Você esconde isso aí para mim. Então você percebe que a vida da gente, perdoa aí porque eu estou fazendo um vídeo aqui no meu quarto, escondidinho, quietinho, mas infelizmente entra para cá, entra para lá, não sai, não entra, a gente não tem muita liberdade.
espiritual, a vida da gente é assim. Eles tiram a nossa liberdade. E é assim que muitas pessoas fazem, tiram a nossa liberdade. Ou que seja, os sacerdócios, os escribas e os fariseus daquela época tirou a paz, a alegria, o sossego dos gentios, porque eles não poderiam adorar a Deus no templo como os judeus, como as 11 tribos de Israel tinham seus ofícios. Mas infelizmente havia um muro de separação, e através do sangue do Mashiach veio nos fazer um com Ele, um com Ele. Nós somos um com Ele. Nós somos membro do corpo de Cristo. Ele veio nos fazer um com Ele. Um com Ele. E aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, no capítulo 15, ele vai falar assim, ó, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Então ele já aboliu. Então eu não posso usar a lei como regra de fé. Eu não posso usar a lei para o meu beneplácito. Eu não posso usar a lei em meu benefício. Eu não posso manter uma lei numa instituição chamada igreja, rotulada como igreja, ou que seja com rótulo que seja, e criar dogmas e costumes, mandamentos, a qual o próprio Mashiach não nos permitiu fazer isso. Não nos permitiu fazer isso. Ou que seja. Então ele aboliu a lei. Ele aboliu. Porque lá no livro de Mateus, da mesma forma vai dizer que ele não veio abolir a lei, né? Ele não veio abolir. Por quê? Porque ele estava cumprindo a lei. Cristo cumpriu a lei. Então quando se chega à cruz, claro que a Bíblia também não fala de cruz ou de... Mas o que nos une é a cruz. O que seja, ou crendo ou não crendo, os estudiosos ou não, teólogo ou não, o que nos une é a cruz. O que faz separação entre o homem e Deus é o que? É o pecado. O que faz inimizade entre as nações é inimizade. Mas o que une a gente? O que une a gente dessas pessoas? O que nos une a Deus é quando nós pedimos perdão. O perdão é um talento, é uma vocação, é um dom, é um presente, é uma dádiva divina que Deus nos dá para a gente poder nos quebrantar para que nós possamos ter a harmonia e a paz entre os homens da terra. O próprio Mashiach vai dizer, se for possível, seguir a paz com todos, ou ter paz com todos. Quando entrais numa casa, deixai-vos a paz. Se a casa não for digna de paz, sacudi a sandália dos vossos pés e partir para outro lugar, aonde nos receba, aonde nos trate bem. Agora, o que não pode é as pessoas entrar na sua casa e te maltratar, fazer mal para você. Então isso não pode acontecer, porque isso é harmonia diabólica, satânica, porque ele vai harmonizando toda a artimanha satânica para destruir a paz das pessoas. Por isso que é a função do diabo, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Porque as pessoas usam armas? Usam armas para quê? Para matar. Por que elas usam armas? Para inibir o crime organizado, porque a polícia, quando ela vai usar armas, é para inibir o crime organizado. Mas quando uma pessoa civil, que não está documentada, faz parte de segurança, usa arma, ela faz parte de quê? Do crime organizado. Por quê? O que ela quer fazer? Matar. E qual é a função do diabo? Matar. Qual é a função da segurança? Em qualquer aspecto, seja ela militar, civil, BOP, ou que seja, qualquer órgão de segurança, vigilante, segurança patrimonial, segurança orgânica, ou que seja, qualquer pessoa que use uma arma documentada,
A arma foi feita para quê? Para inibir o crime organizado. Mas o crime organizado usa a arma para quê? Para matar. Entendeu? Essa é a única diferença de como você usar uma arma documentada e não documentada. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma arma. Da mesma forma que você pode gerar vidas, você também pode matar. O livro de Efésios, capítulo 3, vai narrar também da mesma forma. O próprio Tiago vai falar isso. O Tiago, no capítulo 3, vai falar: se o cavalo soubesse da força que ele tem, ele não permitiria que o homem dominasse ele através de quê? Da língua. Por quê? Porque você coloca um freio na boca do cavalo e ali você consegue dominar ele para qualquer lugar. Você coloca ele para frente, para trás, da direita, à esquerda, você faz ele o que você quiser, porque ele é dominado pela língua. Mas o próprio Tiago vai expressar um sentimento doloroso. Eu acredito que esse sentimento, para mim, é um sentimento mais doloroso. Através de uma pequena fagulha, às vezes sua palavra proferida na hora errada, no momento errado, ela pode matar pessoas. E ele faz esse comparativo que você pega as suas palavras, que são como chama de fogo, é como são fagulhas, que através de uma fagulha você coloca ela num bosque, na selva ou num monte, onde tem muitas árvores, matos, isso, aquilo. Através de uma fagulha você incendeia um bosque inteiro, como ali aconteceu na Austrália, como aconteceu em muitos outros países, aí com o ecossistema lutando, aí os governos lutando aí contra o ecossistema, poder amenizar aí a dor, o sofrimento dos animais que foram queimados, quantos animais morreram. Mas por quê? Por causa que lançaram fogo. E quem são essas pessoas? Alguém fez isso. Um indivíduo fez isso. Alguém fez isso. Mas ela vai pagar um preço muito alto? Claro que vai, porque todo pecado ele gera consequência. Todo pecado ele gera consequência. O que seja, o que fizeram com a Austrália e outros países vão pagar um preço muito alto, porque isso é a lei do retorno. Isso é a lei do retorno. O que você semear, você vai colher. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. E agora, meu amigo, você que está plantando um bem e está colhendo mal, não se preocupe, porque o dia da colheita virá. E os ceifeiros vai ceifar, porque é a vontade de Deus. Isso é justiça divina. Porque se você está fazendo bem e você está colhendo mal, saiba de uma coisa: o anjo da morte vai passar e vai ceifar.